Olá pessoal, gostaria de introduzir para vocês o Joomla 3.0. Joomla é um gerador de código para Joomla, gerador de componente, e agora eu recém atualizei ele para a versão 3.0, que funciona com o Joomla 3 para cima, né? Então o que vocês precisam fazer é entrar aqui em github.com/spillery, né, e clicar aqui no Joomla 3.0. Existem duas maneiras de fazer o download. Uma delas é clicar aqui em download zip, baixar o zip e descompactar em alguma pasta, ou então vir aqui no onde está HTTPS clone até o terminal. Eu criei aqui uma pastinha TMP aula só para mostrar para vocês, e na pasta onde eu quiser eu coloco git clone e o endereço da URL. Ele vai fazer o download do Joomla na minha máquina na última versão. Então vou entrar aqui em Joomla, eu vou editar ele, né, usando o meu editor favorito. Bom, o Joomla ele é muito simples, né? Ele basicamente tem 3 arquivos de configuração que você precisa configurar, e ele vai gerar todo o componente para você, com todos os modos, views, controllers, baseado nesses 3 arquivos de configuração, né? Aqui na própria página do Joomla tem um README, né, que explica algumas particularidades, né, dizendo como tem que configurar cada arquivo de configuração, né, que mostra como que funciona, todos os tipos de dados e alguns dados extras. Eu recomendo fortemente vocês a dar uma lida, uma página, é bem rápido de ler, né. Basicamente, né, você precisa editar esses 3 arquivos de configuração. Component.yaml, aqui tem já um exemplo pronto, é onde eu vou colocar os dados da minha aplicação, né. Então nesse caso aqui eu vou criar um anúncio de vaga de emprego, né. Então vou botar aqui como vagas. Então o nome do meu componente vai ser vagas, e aqui vai ser com vagas. Está na minha versão 1.0, né, e versão de janeiro de 2015. Aqui é o nome do autor, o e-mail, né, o URL, dados de licença, copyright. Então aqui é a descrição do meu componente, posso botar componente de vagas de emprego, por exemplo. Vou deixar a linguagem default como English, posso botar PTBR também, né, mas o meu Joomla está totalmente em English, então eu vou deixar assim. Depois o próximo arquivo que vocês precisam editar é o models.yaml. Aqui é onde você vai criar a modelagem da sua aplicação. Nesse caso aqui, o exemplo que vem pronto é um exemplo de blog, então ele vem posts e categorias. Aqui no caso eu vou criar um que é vagas, né? E aí eu vou botar título, né? Então, basicamente, deixa eu explicar para vocês como que funciona, né, antes de sair fazendo. Basicamente é o nome do modelo, 2 pontos, né, Enter Tab, o nome do campo. Por exemplo, título, 2 pontos, espaço, o tipo do campo, né. Eu vou colocar aqui ele como string, né. Eu vou explicar aqui para vocês os tipos de campo que o Joomla possui, ó. E aqui o relacionamento com o MySQL. Então aqui eu tenho o string, que ele corresponde a um varchar 255, text corresponde ao text, o int corresponde ao int, datetime e assim por diante. Vocês podem visualizar aqui todos os campos que vocês precisarem do MySQL, né? Também existe widgets que a gente utiliza aqui no Joomla. Então se você utilizar o rich text, por exemplo, ele vai criar um campo text, e no form, quando o usuário for digitar no form, ele vai colocar um editor, né? Ele vai pegar o editor padrão do Joomla e colocar lá no campo no form. O bool ele vai colocar um yes or no, né? Que, por exemplo, botar o published yes or no, né? O date ele vai criar um calendário, né? Então, por enquanto, são esses widgets que a gente possui aqui no Joomla, né? Se vocês quiserem estender o Joomla, fique com a vontade, vai ser muito bom para a comunidade. Basta vir aqui em TMPL widgets, né? Basicamente seguir o mesmo padrão que está aqui, né, para geração do campo, e assim vocês conseguem estender os widgets do Joomla, né? Beleza, vamos voltar aqui para o model.
né? Então o arquivo YAML ele é baseado em indentação, né? Então é muito importante colocar os tabs, né? E é muito importante também o padrão mais utilizado hoje na web, que é 4 espaços, né? Então se você tiver 5, 6 espaços, 2 espaços, é bom deixar como 4, que é um padrão internacional, né? Outro detalhe, todos os campos do Jungen ele vem como required true por default. Então se você quiser botar que o título, né, vou dar esse mesmo exemplo aqui, que o título ele não é um campo required, né, não é um campo requerido, obrigatório, o que eu vou fazer? Eu fiz o título, dois pontos, dou um enter, dou um tab, escrevo o tipo dele, que é um campo obrigatório para o Jungen, então vou botar que o campo dele é string, e eu vou botar que ele é required false. E mais, eu posso colocar mais opções. Eu posso colocar uma opção aqui chamada description. Essa opção description é como ele vai aparecer na interface do usuário. Por exemplo, se eu colocar título, na interface do usuário ele vai colocar título, exatamente como está aqui. Mas eu quero que para o usuário apareça como título da vaga, né? Então eu coloco aqui no description título da vaga, né? E assim eu consigo criar algumas opções. Mas eu quero que o meu título ele seja required, né? Então eu não preciso colocar required porque o default dele é true. O alias aqui sim false. Então eu vou criar um campo que o nome vai ser descrição da vaga, né? Então ele vai ser um rich text. Então eu coloco aqui como type rich text. E eu vou colocar o description como descrição da vaga. Bom, eu não tenho certeza se vai funcionar esse acento. Se não funcionar, é um bug que a gente vai reportar agora. Eu vou deixar um created on, né, com um calendário dizendo quando que foi criada a vaga e um published. Aqui eu vou escrever categoria, né, porque está todo em português. E aqui eu vou colocar como título da categoria. Então eu tenho duas tabelas, uma com o título da vaga, outra com a categoria. Note aqui que os IDs a gente não precisa colocar. Ele automaticamente cria o ID. Eu posso criar aqui também, né, um outro modelo, que ele pode ser um modelo para gerar, por exemplo, só uma tabela. Então eu vou colocar aqui um modelo para depois fazer um relacionamento. Então vai ser vagas categoria, né? Então eu vou criar uma tabela, vou dar um espacinho aqui, vou criar uma tabela para eu fazer o relacionamento, que ela vai ter o ID vaga, desculpa gente, modelo aqui, vaga, né? Vaga categoria, ID vaga, ele vai ser um int, e aqui um ID categoria, que também vai ser um int. Agora eu não quero que ele crie todos os modos, os controllers para essa tabela, que vai ser uma tabela só de relacionamento. Então eu vou colocar aqui um campo chamado SQL only true. Então ele só vai gerar tabela, ele não vai gerar um modelo. Isso vai ajudar a gente na construção de nosso componente. Beleza, já criei o component.yaml, que é os dados do meu componente. Já criei o model com esses três modelos, vaga categoria e vaga categoria. Agora, tudo que eu preciso fazer é criar as interfaces, criar as views dele. Então tem aqui um arquivo chamado frontend.yaml e eu vou colocar as views para cada modelo. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, o meu modelo é vaga, né? Então o Jungen ele possui três tipos de views. Um para lista, onde vai listar todas as vagas. O new é onde ele vai fazer o form. E o details é onde a pessoa vai clicar para visualizar mais detalhes, né, de uma vaga, por exemplo. Então na lista de vagas eu quero que apareça somente o título da vaga e o created on, né, que vai ser o título e a data, né, de publicação. No new
que é o meu form, eu vou querer todos os campos, né? Eu posso dar uma coladinha aqui e ver que campo que eu tenho. Que eu tenho título, alias, descrição, created on e publisher. Então eu vou colocar todos esses campos aqui separados por espaço, né? Sempre separado por espaço. Título, alias, descrição, created on e published. E na parte de detalhes da vaga, eu vou colocar apenas o título, a descrição, o created on e só. Né? Então eu vou gerar 3 views, um com detalhes, um com novo e um com a lista. Eu não vou criar um front-end para views para categoria, vou criar só para vaga como demonstração. Bom, fiz esses 3 arquivos aqui, super rápido, super simples de fazer, modelei meu componente, né? Isso vai servir também como documentação para o meu componente. Tudo que eu preciso fazer é dar esse comando php bin jungen.php. Uma vez feito isso, ele gerou o com vagas aqui, ó, .tar.gz. Né? Agora eu vou lá para o Joomla, no localhost, eu tenho uma instalação do Joomla em branco aqui, padrão, aqui meu administrator. E agora eu vou em extensions, extension manager, clico em upload, e aí tá aqui, ó, na minha pasta do Jungen, meu com vagas. Né? Tudo que eu tenho que fazer, dar um open, upload, install, componente instalado com sucesso. Né? Se eu ver aqui no menu components, ele vai estar aqui, ó, vagas com vaga e categoria. Se eu clicar no vaga, por exemplo, ó, tem todos aqueles campos que a gente criou, com descrição da vaga, título da vaga, alias, descrição da vaga. Então vou botar aqui a vaga de Web Developer, alias, aqui eu não preciso colocar, né, ele cria automático, mas vou botar Web Developer. Aqui é uma descrição da minha vaga, né, então vou botar aqui Web Developer Requirements. Blá 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 blá. Né? Tá aqui em negritinho. Pra gente ver se vai funcionar. Created on. Vou publicar a vaga hoje. Published yes. Então isso tudo ele gerou automático sem eu ter que programar nenhuma linha de código. Né? Tem uma mudança para eu fazer, que aqui na descrição ele está jogando o código HTML quando tem editor. Isso é coisa simples de modificar. Se eu clicar aqui eu consigo editar, né, exatamente como estava. Perfeito. Categoria é a mesma coisa, né? Em components, vagas, categoria. E aí eu crio a categoria desenvolvimento. Perfeito. Então, e a parte de front-end, né? Eu venho aqui, seleciono, ele vai estar aqui, meu componente de vagas, né? E vai estar os layouts que a gente fez lá, que é o de lista, o de details, né? E o new. Então eu vou botar o default, que é o lista, né? Deixa eu jogar aqui, default. E aqui eu vou colocar aqui como vagas, publicado, vou salvar. Se eu for visualizar o meu website, eu vou ter aqui o vagas, né, com a vaga de Web Developer. Se eu clicar, eu consigo ver a descrição e os requirements para essa vaga. Né. Como que eu faço agora para estender esse componente, né, como que eu faço para editar ele? Então, principalmente o template. Né. Então, eu vou vir aqui onde está instalado meu Joomla. Né. Então ele criou dentro de components, toda a parte de front-end, ele vai estar aqui como com vagas, por exemplo. E aqui estão todos os arquivos. Né. Para eu editar a visualização aqui, por exemplo,
Eu venho em Views, posso vir para o Vaga e editar aqui o meu template de details list.html, new.php. Então, eu quero editar o meu template da lista, né? Basicamente eu abro aqui e está todo o HTML que eu posso modificar do jeito que eu quiser, né? A mesma coisa aqui para details, né? A página de detalhes, então eu posso modificar aqui da maneira que eu achar melhor. Então é isso, né? Toda a parte de administração ela fica aqui em Administrator, Components, com vagas. Então aqui está toda a parte de Administrator dela. Então tem todas as tabelas, todos os modelos. Se eu clicar aqui no modelo da vagas, por exemplo, eu consigo ver todos os construtores. Então é isso, gente. Espero aí que tenham gostado. Muito simples de utilizar o Joomla. E tenham um ótimo início de ano.